Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer mais um pouco da fórmula de Euler, em que agora a gente vai estender as funções que estão dos reais para os reais, indo para a parte dos complexos, entender um pouco o que significa derivar na parte dos complexos, para também o porquê disso vai resolver pelo menos uma integral que é bastante comum visto em cálculo, né? Então vamos começar a aula. A ideia é o seguinte: considere essa função dos reais para os reais em que x vai para x ao quadrado. Essa função, ela se estende naturalmente para todos os números complexos, ou seja, se a gente passar c para c ao quadrado, é que o z vai para z ao quadrado. E o que a gente vai fazer, se a gente fosse expandir para o caso dos reais, ou seja, passar como z igual a x mais i, y, então elevar isso aqui ao quadrado, só fazer a continha, vai dar essa expressão aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2i xy. Então, tanto essa quanto essa são as mesmas funções. Uma está explícito, vamos dizer, em coordenadas. Outra é uma fórmula geral que é mais fácil ver que é uma extensão dessa. O importante disso é o seguinte: eu gosto de ver por esse jeito aqui, porque o número dos complexos, o corpo dos complexos, podemos multiplicar, dividir tudo que tem direito. E também eu vou falar muito intuitivamente, podemos calcular limites. Por exemplo, então, limite é quando z tende a z zero. O que significa isso? Z está tão próximo de z zero quanto se queira. Ou seja, essencialmente, a gente quer fazer essas operações aqui, ó. Z ao quadrado menos z zero ao quadrado é z menos z zero vezes z mais z zero, isso aqui sempre vale, dividido por z menos z zero. Podemos cortar essa expressão aqui com essa, já que o z é diferente de z zero, como no cálculo 1. E a gente quer falar, olha, quando a gente pega z tendendo a z0, z está tão próximo de z0 quanto se queira, que isso aqui se torna 2 vezes z0. A gente quer fazer essas contas. Vai poder? Pode. Intuitivamente tem que valer isso. E o que significa estar tão próximo de zero? Próximo de z0? No cálculo 1, a gente só pensa indo para a direita ou para a esquerda. Mas quando a gente pensa em variáveis complexas, tem um pouquinho mais de complicação, que ela pode ir tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para cima, para baixo, ou seja, tem vários caminhos que a gente pode se aproximar de Z0. Então, assim, não queremos entrar em méritos qualitativos dessa discussão, isso aí muitas vezes é visto em um curso de análise complexa, mas ficar tão próximo quanto se quer, ficar o Z próximo arbitrariamente desse ponto aqui, o Z0. Como? Quando se queira. Mas o importante é o seguinte: intuitivamente, o que a gente está falando é que a derivada da nossa função f no ponto z0 é 2 vezes z0, onde f de z é a nossa função lá no início, que é z ao quadrado, em que z agora está todos os complexos. Mas, geralmente, então, todo polinômio se estende para os complexos, só ficar fazendo z elevado a n, né, para todo n, e podemos derivar essencialmente por essa fórmula aqui. Então, tudo que foi visto no cálculo 1 pode ser feito via produto, binômio de Newton, fazer todas as contas, essencialmente provar isso. Só que vamos encarar agora séries com polinômio de grau infinito, entre aspas. Ou seja, o que a gente tem é que a função exponencial de x é exatamente esse somatório aqui, né? 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial e assim sucessivamente. E a exponencial de z, então ela vai se tornar isso, que a gente substituindo n por zero vai ficar 1 mais z ao quadrado, etc. Aí que essencialmente é sequência de números complexos, funciona tudo igual como o caso real, só que a gente vai separar a parte real para a parte imaginária. Não vamos querer entrar em tecnicalidade, mas isso aqui converge, não precisamos se preocupar com nada. Tá? Então, o que vai acontecer? Se a gente quiser derivar, como que eu disse, funciona como polinômio de grau infinito, a gente deriva termo a termo. Então, deixa eu botar em outra cor aqui. Então, quem é exponencial de z'? Bom, a derivada de 1 é zero. A derivada de z é 1. A derivada de z ao quadrado sobre 2 fatorial é z. A derivada de z ao cubo sobre 3 fatorial, ela vai para 3 vezes z ao quadrado sobre 3 fatorial, que é igual a z ao quadrado sobre 2 fatorial. Então, mas
z ao quadrado sobre 2 fatorial. Se a gente for fazer do... Deixa eu rabiscar aqui de novo. Se a gente for fazer agora do z à quarta sobre 4 fatorial, isso aqui vai ficar 4 vezes z ao cubo sobre 4 fatorial, que é igual a z ao cubo sobre 3 fatorial. Então, novamente, ó, mais z ao cubo sobre 3 fatorial. Reticências, eu espero que ficou claro para vocês, é que vai repetir todos os termos. E isso aqui é exatamente a exponencial de z. Ou seja, a derivada da exponencial de z continua exponencial de z. Também vai valer as regras da cadeia, aquelas propriedades todas que a gente conhece no cálculo. Então, o que a gente viu na aula passada, olha, se exponencial podemos estender o seno, o cosseno, e o que a gente viu, aquelas continhas que estamos acostumados, né, de trocar o z por iz, provamos isso e isso. Essas são as contas com mais detalhe. Além de ser motivação, a gente estendeu para os complexos dessa forma e provamos que vale essas contas aqui todas. E exponencial de menos iz, quem quiser, é cosseno de menos i seno de menos z. E também pode trocar z por menos z, ou exponencial de menos iz é igual a cosseno... Opa, deixa eu só fazer isso aqui com detalhe, que eu acabei falando muito rápido. É cosseno de menos z mais i seno de menos z. Aí, essa função aqui é par, continua par, é só substituir... Cadê você? O cosseno z por menos 1 elevado ao quadrado é mais 1, tá? É nesse sentido aqui. E a função seno de z continua ímpar. Tá? É só substituir aqui. Então, o que acontece vale essa fórmula aqui toda, né? Então, por que eu estou falando disso? Olha, o interessante é que se somar essas duas expressões aqui, ó, então vai ficar 2 vezes cosseno z igual a exponencial de z mais exponencial de menos z. Então, temos essa fórmula. E, analogamente, temos essa fórmula. Só por curiosidade, quem lembrar um pouco de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, tá? O cosseno hiperbólico de z, tá? Quem quiser, é exatamente exponencial de z mais exponencial de menos z dividido por 2. Se a gente fazer cosseno de z, olha, dá exatamente essa função aqui. Ou seja, uma está muito bem relacionada com a outra, né? Mas, enfim, isso aqui é só uma curiosidade, não interessa, mas o que é importante é que as técnicas de derivação e integração, elas são também compatíveis. E por quê? O que que isso significa? Olha, então, tem um cálculo lá no cálculo 1, muitas vezes tem esse exemplo de integração por parte que complica os alunos, né? E aqui dá para resolver de outro jeito agora. Então, vamos resolver usando a fórmula de Euler, só para vocês verem a potência, o poder dele. Olha. Quem é cosseno de 3x? Cosseno de 3x, tá? Então é só substituir o z por 3x. É exponencial de i 3x mais exponencial de menos i 3x dividido por 2. Tá? E a gente vai fazer... Opa! E a gente vai fazer dx. E daí? Bom, aí lembra aquelas propriedades. Podemos multiplicar todo mundo aqui. Então, vai dar a integral de exponencial de 1 mais i 3x mais exponencial de menos 1. Opa! 1 menos i 3x, tá? Dividido... Quem quiser pode botar 3xi, não tem problema. Dividido por 2 dx. Essa integral a gente resolve essencialmente como as propriedades são. A integral é antiderivada. Se é antiderivada, isso aqui é uma função. Opa, mais 3ix assim, né? Deixa eu botar um menos 3i assim. Só está complicando. Então, a integral, quando a gente quer integrar essa expressão, então, como que a gente sabe? Ó, a exponencial de αx, a integral disso, dx, é igual a exponencial de αx dividido por α, mais c. Mas isso vale para todos os complexos.
Então, o que eu quero dizer disso aqui tudo, olha, isso aqui vai ficar exponencial de 1 mais 3i vezes x, dividido por 2 vezes 1 mais 3i, mais exponencial de 1 menos 3i vezes x, dividido por 2 vezes 1 menos 3i, mais uma constante, sem nenhum problema. Agora, a gente vai passar de... o que eu gosto de fazer primeiro, multiplicar, eliminar tudo que aparece 3i no denominador. Então, vai ficar, olha, e eu vou botar o exponencial de x em evidência já. Então, não, vou fazer uma parte só. Então, isso aqui vai ficar exponencial de 1 mais 3i vezes x, vezes, agora multiplicando pelo conjugado, vamos dizer assim, ó, 1 menos 3i, mais exponencial de 1 menos 3i vezes x. Esse aqui também multiplica pelo conjugado, 1 mais 3i. Toda essa conta aqui, a gente tem que dividir pelo, olha, deixa eu só fazer uma continha no rascunho, ó, 1 mais 3i vezes 1 menos 3i é igual a 1 mais 9, que é igual a 10, né? O quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Aí vai ficar menos 9 ao quadrado, que é mais 9, que é 10. Então, 1 mais 9 é 10. E daqui, vezes 2, multiplica por 20. E por que eu estou fazendo isso aqui tudo? Olha, agora sim a gente vai... E mais C, né? Não esqueça dele. E esse aqui tudo, olha o que vai acontecer. Você pode já usar a fórmula de Euler e fazer muita multiplicação. Eu tenho o costume de fazer o seguinte. Eu já vou botar o exponencial de x em evidência aqui. Então, eu vou fazer essa distributiva aqui embaixo. Então, olha, vai ficar exponencial de 3i. E eu já vou escrever desse jeito aqui, ó, menos 3i vezes exponencial de 3i. Tá? Então, estou fazendo a distributiva e vou fazer a distributiva aqui também embaixo. Então, mais exponencial... Opa, 3ix. 3ix. Mais exponencial de... deixa eu ver você. Mais exponencial de menos 3ix, tá? Então, estou multiplicando isso aqui com isso, já tirando 1 dessa parte. Vou botar um mais aqui. E agora eu vou fazer a outra multiplicação. Mais 3i vezes exponencial de menos 3ix. É 1 mais c. E também tudo isso dividido por 20. Então, olha só que interessante, olha. Então, isso aqui eu vou deixar o exponencial de x em evidência. Isso aqui, olha, exponencial de 3x mais exponencial de menos 3x dividido por 2 é o cosseno de x. Então, isso aqui vai dar 2 vezes cosseno de 3x. Tá? Então, só para lembrar, estamos de novo usando essa fórmula aqui. Essa expressão aqui, olha, costuma o seno incomodar um pouquinho, atrapalhar, mas o que nós temos, olha, 2i vezes seno de z é igual a exponencial de iz menos exponencial de menos iz. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer, olha, exponencial de 3ix é menos exponencial de menos 3ix. Então, o que eu quero fazendo a continha, eu vou deixar vocês detalharem, mas isso aqui vai dar menos 6 vezes seno de 3x. Tem que multiplicar por 2 e tem um sinal de menos porque o mais está no menos 3i, né? E aqui o mais tem que estar no mais i. Mas eu vou deixar vocês tentarem fazer a continha, se detalhar quem se perdeu aqui. Dividido por 20 mais c. É possível simplificar? Mas vou até simplificar só para terminar. Então vai ficar ó, exponencial de x vezes cosseno de 3x menos 3 vezes seno de 3x
menos 3 vezes exponencial de x vezes seno de 3x, dividido por 10, tá? Então, eu simplifiquei o 2 aqui embaixo e fiz a distributiva, mais c. E basicamente essa é a solução, ou seja, a gente resolveu complexificando, todas as notações são compatíveis, as integrais são compatíveis, e conseguimos resolver um problema real, vamos dizer assim, usando a fórmula de Euler. Isso que é uma ideia interessante. A compatibilidade das derivadas, tanto do ponto de vista complexo, quanto do ponto de vista real. E basicamente é isso que eu queria passar para vocês.